Então, relembrando aquela parte, vamos agora para a nossa tarefa. Lá na folhinha, precisava decompor e compor alguns números. Quando a gente fala em decompor, a gente fala em separar os números em unidade, dezena e centena. Então, a primeira, a gente precisava decompor estes números aqui. Se caso for mais fácil para você, pega uma folhinha à parte e desenha a quantidade de plaquinhas, a quantidade de barrinhas e a quantidade de cubinhos. Por exemplo, neste número eu tenho quantas centenas? Quantas plaquinhas eu tenho neste número? Eu tenho uma, então, uma plaquinha. Quantas dezenas eu tenho neste número? 5. Então, eu desenho 5 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E quantas unidades eu tenho neste número? 4. 4 unidades, eu desenho 4 cubinhos. Lembrando que na plaquinha eu tenho 100 unidades, 100 cubinhos. Na dezena, eu tenho 10 em cada um. E na unidade, eu tenho 1 em cada um, certo? Então, a gente vai precisar separar este número aqui em unidade, dezena ou centena. Então, vamos lá. Se eu tenho uma plaquinha de centena, quantas unidades eu tenho dentro da minha centena? 100. Eu tenho 100 cubinhos dentro da minha plaquinha de centena. Lembra? 100 cubinhos dentro da minha plaquinha de centena. Dezena. Quantas dezenas? Se eu tenho 10 cubinhos em cada barrinha dessa, então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então, mais 50. E quantas unidades eu tenho aqui? Se cada cubinho é uma unidade, então eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Se nós formos escrever este número, então nós vamos escrever assim, ó. Eu tenho uma centena mais quantas dezenas eu tenho? Quantas barrinhas eu tenho? Esquecendo agora que cada barrinha tem 10 cubinhos. Eu quero saber a quantidade de barrinhas que eu tenho no total. Então, eu tenho 5 dezenas, porque eu tenho 5 barrinhas, mais 1, 2, 3, 4, 4 unidades. Ok? Vou fazer mais um exemplo para você ver. Quantas centenas eu tenho neste número? Quantas plaquinhas eu vou ter neste número? Se cada plaquinha dessa é uma centena e aqui eu tenho o número 2, então eu tenho 2 plaquinhas de centena. 100 aqui e 100 aqui. Mas quantas barrinhas de dezena? 9, então eu vou precisar desenhar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantas unidades eu tenho aqui? 5. Então, eu vou precisar desenhar 5 cubinhos. 4, 5. Lembrando que cada barrinha dessa tem 10 unidades cada uma. 10 cubinhos cada uma. E cada unidade é um cubinho. Então, quantas centenas eu tenho aqui? 2. Mas eu quero saber, dentro dessa placa de centena, eu tenho quantos cubinhos? Quantas unidades? 100. Mais 100 dessa plaquinha aqui. Então, 100 mais 100, eu tenho um total de 200 unidades. Mais quantas dezenas eu tenho aqui? Sabendo que cada um desse tem 10 cubinhos, então eu tenho 10 mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
mais quantas unidades eu tenho aqui? 5. A parte de decompor, Mel, a gente precisa separar tudo isso em unidade, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa saber quantas unidades tem na plaquinha de centena, quantas unidades tem na plaquinha de dezena e quantas unidades tem em cubinhos, tá? Se a gente for escrever esse número aqui desta maneira, ele fica assim, ó. Quantas centenas eu tenho aqui? Quantas plaquinhas de centena eu tenho aqui? Esquecendo agora a quantidade de cubinhos, só olhando quantas plaquinhas eu tenho. 2 plaquinhas. Então, eu tenho 2 centenas. Mais quantas dezenas eu tenho aqui? Esquecendo agora a quantidade de cubinhos que eu tenho em cada barrinha dessa. Eu tenho 9 barrinhas. Então, eu tenho 9 dezenas. Mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Unidades. Tudo bem? Se tiver dúvida, manda de novo para o professor. Aí, na parte de baixo, que era a nossa tabelinha, que a gente precisava separar em centena, dezena e unidade. Para ficar mais fácil também, o que a gente pode fazer? Colocar a qual casinha este número pertence. Então, vamos lá. Quantas centenas eu tenho neste número? Na casinha da minha centena, eu tenho o número 2. Então, eu tenho 2 centenas deste número. Quantas dezenas eu tenho neste número? Na minha casinha da dezena, eu tenho o número 6. Então, o número 6 aqui. Quantas unidades eu tenho neste número? Na minha casinha da unidade, eu tenho o 0. Então, 0 unidades. A mesma coisa de baixo. Quanto eu tenho na minha casinha da centena? Na minha casinha da centena, eu tenho o número 1. Então, eu sei que eu tenho uma centena. Na minha casinha da dezena, eu tenho o número 2. Então, eu sei que eu tenho 2 dezenas. E na minha casinha da unidade, eu tenho o número 3. 3 unidades. Tudo bem? A próxima era para a gente fazer a composição. Então, decomposição, separar em centena, dezena e unidade. Composição é juntar tudo em um número só. Se eu tenho 2 centenas neste número, eu tenho 2 barrinhas dessa. Em 2 barrinhas dessa, quantos cubinhos eu tenho? Se em uma barrinha eu tenho 100, em 2 eu vou ter 200. Então, em 2 centenas, eu tenho 200 unidades, 200 cubinhos. Vamos desenhar para ficar mais fácil? Então, ó, eu tenho 2 centenas. Eu tenho 100 aqui e 100 aqui. 100 cubinhos nesse e 100 cubinhos nesse, que dá 200. Mais 9 dezenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que eu tenho 10 aqui, 10 aqui, 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, em 9 dezenas, eu tenho 90 unidades, 90 cubinhos. E aqui, 9 unidades. 9 unidades são 9 cubinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente for somar todos esses números aqui, a gente vai ver que vai dar o número 299. Vamos fazer a continha para ver?
Lembrando que nós não aprendemos a fazer ainda esse tipo de continha na sala, tá? Com números altos desse jeito e com centena. Mas aqui eu vou mostrar para você só pra gente ver que é a mesma coisa somar desse jeito ou somar com a continha na vertical, com a continha montada, tá? Então, 0 mais 0, 0 mais 9, 9. 0 mais 9, 9 mais 0, 9. 2 mais 0, 2 mais 0, 2. Deu o mesmo número? Deu o mesmo número. É só para confirmar, tudo bem? Então, ó, se a gente for somar 100 mais 100, 200, 200 mais 10, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda para Pro de novo, tá bom? Um beijo.